Você já se perguntou por que a mulher mais poderosa da antiguidade escolheu justamente César e Marco Antônio, quando na verdade isso revela algo profundo sobre o que toda mulher ainda busca em um homem nos dias de hoje? Cleópatra não era apenas uma rainha, ela era uma estrategista brilhante, falava 9 idiomas e governava o reino mais rico do mundo antigo. Ela poderia ter escolhido qualquer homem, mas ela escolheu 2 homens específicos que tinham algo em comum. Até o final deste vídeo, você vai descobrir os 5 padrões que Cleópatra reconhecia nestes homens, padrões que toda mulher ainda identifica instintivamente hoje. E o último padrão vai explicar por que você se sente atraída por homens que outros consideram intensos ou complicados. Quando César chegou ao Egito, Cleópatra havia perdido o trono para o próprio irmão. Ela poderia ter se apresentado como vítima pedindo proteção. Em vez disso, ela se fez contrabandear dentro de um tapete e surgiu diante do homem mais poderoso de Roma como uma soberana exigindo reconhecimento. A maioria dos homens teria reagido tentando controlá-la ou se intimidando. César fez algo diferente. Ele a reconheceu como igual. Uma cliente me contou sobre um encontro com um homem bem-sucedido. Ela havia acabado de ser promovida a diretora de uma grande empresa. Durante o jantar, ela falou animadamente sobre seus projetos. Ele não tentou dar conselhos ou diminuir suas conquistas com comentários como "mas você deve estar muito estressada, né?" Em vez disso, ele disse: "Conte-me mais sobre essa estratégia que você criou." Seus olhos brilharam de interesse genuíno. Jung falava sobre o ânimos, a energia masculina dentro da psique feminina. Quando uma mulher desenvolve essa força interior, ela precisa de um homem que não se sinta ameaçado por ela. César não via Cleópatra como competição, mas como complemento. Ele não precisava diminuí-la para se sentir maior. Isso mexe com algo primário em nós, o medo de sermos demais para alguém. Quando um homem não recua diante da nossa intensidade, algo profundo se acende. O reconhecimento de que, finalmente, encontramos alguém à nossa altura. Mas isso que acabei de mostrar é só superfície. O próximo ponto vai revelar algo ainda mais profundo sobre o que ela via neles. César e Marco Antônio não eram apenas poderosos, eles eram homens com feridas profundas. César sofria epilepsia, Marco Antônio lutava contra a bebida. Mas eles não escondiam essas vulnerabilidades atrás de máscaras de perfeição. Cleópatra sabia que César tinha crises epiléticas, mas isso não o tornava menos atraente aos olhos dela. Pelo contrário, ela via um homem que carregava sua humanidade com dignidade, que não fingia ser um deus intocável. Uma mulher me disse: "Eu me apaixonei pelo meu marido no dia em que ele chorou vendo um filme. Todos os outros homens que conheci tinham medo de mostrar qualquer emoção." Ela havia encontrado o que Cleópatra encontrou: um homem confortável com sua própria complexidade. A vulnerabilidade autêntica é o oposto de fraqueza, é coragem emocional. Mulheres como Cleópatra, mulheres de substância, não se atraem por homens que fingem ser invencíveis. Elas se atraem por homens reais, com cicatrizes e histórias. Isso ativa o aspecto nutridora da psique feminina, mas não de forma maternal. É o reconhecimento de que ele confia em você o suficiente para mostrar sua humanidade. É intimidade real. O que vou chegar agora pode chocá-lo, porque vai contra tudo que aprendemos sobre atração. César queria conquistar o mundo. Marco Antônio queria reformar Roma. Nenhum dos dois estava disposto a abrir mão dos seus sonhos por Cleópatra. E foi exatamente isso que a atraiu. Quando Marco Antônio precisou voltar para Roma para resolver questões políticas, Cleópatra não fez chantagem emocional. Ela sabia que estava se relacionando com um homem que tinha uma missão. Isso não a diminuía, a excitava. Uma executiva me contou: "Eu terminei com um homem que abriu mão da carreira para ficar mais tempo comigo. Eu não pedi isso. Na verdade, quando ele fez, eu perdi totalmente o interesse." Ela havia descoberto algo que Cleópatra sabia: homens sem propósito próprio se tornam dependentes emocionais. Jung dizia que todo homem precisa de uma causa transcendente. Mulheres poderosas como Cleópatra sabem instintivamente que não querem ser o único significado na vida de um homem.
Elas querem ser escolhidas por alguém que tem opções, sonhos, uma missão que vai além do relacionamento. Isso não é egoísmo masculino, é estrutura psíquica saudável. Quando um homem tem propósito próprio, ele não se perde na energia feminina, ele se fortalece nela. Chegamos ao ponto mais importante, aquele que pode mudar sua forma de ver não só homens, mas você mesma. Mas antes de revelar esse último padrão, quero te convidar a se inscrever no canal. Esse é só um dos temas profundos que exploramos aqui, e toda semana trago novos insights sobre a psique feminina e os padrões relacionais que moldam nossas escolhas. Se você quer entender mais sobre si mesma através da lente da psicologia, aperta o sininho também. Cleópatra era uma mestra da estratégia política. Ela não queria um homem que a protegesse do jogo. Ela queria um parceiro que jogasse ao lado dela. Quando Cleópatra se aliou a Marco Antônio contra Otávio, ela não foi a mulher atrás do homem. Ela trouxe sua própria frota, suas próprias estratégias. Eles perderam a guerra, mas lutaram como iguais. Marco Antônio não tentou poupá-la das decisões difíceis. Uma empreendedora me disse: "Meu marido não finge entender meu negócio para me agradar. Ele faz perguntas inteligentes, oferece perspectivas que eu não havia considerado. Às vezes discordamos. Isso me excita mais que qualquer elogio." Mulheres como Cleópatra não querem ser idolatradas, querem ser desafiadas. Elas não buscam admiração cega, mas reconhecimento intelectual e emocional. Elas querem um homem que as veja completamente, a luz e a sombra, a força e a complexidade. Isso mexe com o arquétipo da rainha interior, aquela parte de nós que não quer ser salva, mas encontrar um rei à altura. Não alguém que se curve diante de nós, mas que se mantenha de pé ao nosso lado. O que vou revelar agora descobri depois de anos observando esse padrão. E quando você entender isso... O mais fascinante sobre César e Marco Antônio é que eles não tentaram controlar ou diminuir Cleópatra. Eles se tornaram versões maiores de si mesmos ao lado dela. César, que já havia conquistado metade do mundo, sonhava com um império ainda maior ao lado de Cleópatra. Marco Antônio, conhecido por sua força militar, desenvolveu sofisticação cultural e política na presença dela. Ela não completava, os expandia. Existe um padrão que poucas pessoas percebem. Homens verdadeiramente seguros se fortalecem na presença de mulheres poderosas. Eles não veem o poder feminino como ameaça, mas como combustível para o seu próprio crescimento. Jung falava sobre a conjunctio, a união dos opostos. Quando o homem encontra uma mulher que o desafia e inspira, ele não quer domá-la, ele quer crescer junto com ela. A verdade é que Cleópatra não escolheu homens apesar de serem intensos e complexos. Ela os escolheu porque eram intensos e complexos. Ela sabia que apenas homens com profundidade emocional e psicológica poderiam dançar com sua própria complexidade. Quando você se sente atraída por homens que outros consideram difíceis, você não está sendo masoquista. Você está reconhecendo, como Cleópatra, que apenas homens com substância real podem estar à altura de uma mulher de substância. Cleópatra nos ensina que o amor não é sobre encontrar alguém que nos proteja da nossa própria grandeza, mas alguém que celebre ela. Não é sobre sermos menores para cabermos no conforto de alguém, mas sobre encontrarmos quem cresce conosco. A mesma força que fazia Cleópatra governar impérios vive em você. A mesma sabedoria que a fazia escolher parceiros à sua altura está na sua intuição. Talvez seja a hora de parar de se desculpar por ser intensa e começar a procurar alguém que se expanda na sua intensidade. O que você busca em um homem revela quem você é. Cleópatra buscava iguais, porque sabia quem era. A maior sedução não está em ser desejada, mas em ser reconhecida. Qual desses padrões mais falou com você? Você já reconheceu algum deles na sua própria vida? Conta nos comentários. Sua experiência pode iluminar outra mulher que está passando pela mesma descoberta. E se esse vídeo trouxe algum insight novo, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso também.